A chance de o Brasil voltar ao mapa da fome é enorme, afirma aqui Tereza Campelo em notícia publicada pela Carta Capital no dia 26 de outubro de 2016. Com a PEC 241, o país pode chegar a 2036 com metade dos recursos para assistência social que tinha nos anos 90, que já era alarmante, hein? Alerta a ex-ministra. Essa notícia é afirmada por pelo menos três movimentos que eu identifiquei nesse vídeo, que é o que nós vamos falar agora, a volta do Brasil ao mapa da fome e também sobre o que é esse tal de mapa da fome. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas e aqui a gente comenta uma notícia dentro do contexto, porque só assim faz sentido. Ele diz o seguinte: o congelamento dos gastos públicos por 20 anos aprovado pela Câmara e agora também pelo Senado, pela Comissão do Senado, ameaça o conjunto de políticas que permitiu a ascensão social de milhões de brasileiros ao longo dos últimos anos, avalia a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Com a PEC 241, chegaríamos a 2036, na melhor das hipóteses, com recursos que tínhamos no início dos anos 90, ou seja, crítico, muito crítico, onde o Brasil reinava, em boa parte do Brasil reinava a fome, muitos brasileiros morriam de fome. A outra preocupação também foi publicada aqui no Sul 21, no dia 19 de outubro de 2016, que dizia o seguinte, que o movimento dos pequenos agricultores afirmou: o Brasil poderá voltar ao mapa da fome, né, segundo esse relatório aqui. Segundo o relatório global da Organização para a Alimentação, divulgado 16 de setembro de 2014, em Roma, apontava o Brasil fora do mapa da fome. No entanto, o movimento dos pequenos agricultores avalia que 2 anos depois podemos, infelizmente, voltar a fazer parte desse mapa. Os sinais são claros. As políticas adotadas pelo governo não eleito de Michel Temer conduzirão o país para um cenário de escassez alimentar. E o terceiro site, o Brasil 247, publicou aqui no dia 8 de novembro de 2016, Brasil caminha para voltar ao mapa da fome. O bloqueio de benefícios de mais de 667 mil usuários do programa Bolsa Família, feito pelo Michel Temer, deixou o deputado federal baiano Valdir Assunção indignado. Ele disse nessa terça-feira que o governo golpista e sua base aliada estão usurpando os direitos e benefícios e até o sonho do povo brasileiro. Para Assunção, o governo Temer usa o pretexto de encontrar irregularidades para esconder o direcionamento da gestão para a suspensão de programas sociais criados pelo PT para tirar o povo da miséria. O Brasil caminha para retornar ao mapa da fome, de onde tínhamos saído com os governos do PT. A ideia dessa coisa da distribuição de renda criada pelo governo do Lula foi o seguinte: é que o povo, com dinheiro no bolso, como tem a questão da fome, ele imediatamente vai comprar comida. E ao comprar comida, ele vai fomentar a economia. E isso contribuiu significativamente para o desenvolvimento da economia brasileira. Os resultados foram claros, correto? E o Brasil saiu do mapa da fome justamente devido a essa política. Inclusive, o modelo utilizado pelo Brasil foi é usado em outros países de representante da FAO no Brasil, que é a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. A própria organização, né, a ONU, ela pegou esse modelo do Brasil e utilizou em outros países, porque esse modelo serviu de base. Um relatório mostrou que o país reduziu a fome e a desnutrição de forma expressiva. Essa notícia aqui é de 2 anos atrás, publicada no R7. Diz o seguinte: pela primeira vez em mais de 20 anos, uma análise anual da FAO deixou o Brasil fora do mapa da fome mundial. Minha gente, o Brasil pertencia a esse mapa da fome. Era comparado com países extremamente pobres, como o país aí da Etiópia, que naquele tempo passava fome, a imagem daquelas pessoas morrendo de fome. Isso tudo era realidade no Brasil. Só foi sair em 2014 graças a políticas implementadas a partir de 2003 pelo governo do Lula. Para você que não lembra mais, você que tem 15, 20 anos, não acompanhou, não viu isso de fato, eu vou deixar esse link aqui para você entender, né, que inclusive o jornalista que fez essa reportagem aqui, ele ganhou um prêmio, né? Naquele tempo o jornalismo brasileiro ganhava prêmio porque mostrava a fome e a desgraça no Brasil. E aí esse camarada fez isso aqui muito bem feito,
viajou pelo norte, pelo nordeste e algumas outras regiões do Brasil e mostrou como era o estado alarmante de fome que vivia o brasileiro. Inclusive, essa coisa da fome contribuía para que muitos brasileiros imigrassem aí para outras regiões como São Paulo e metrópoles, inchando as metrópoles e criando favelas e uma série de problemas que a gente conhece muito bem. Pois bem, assim era a fome no tempo do governo Fernando Henrique, que era um governo que também acreditava que a redução do Estado seria o melhor para o país. Aconselho você imensamente a ver essa reportagem aqui, que eu vou deixar o link para vocês. Olha só, o governo atual, o governo do Michel Temer, está numa política muito parecida. Aliás, eu não diria parecida, não. Eu acho que o Michel Temer, como ele sabe que tem só 2 anos de governo, ele está muito mais acelerado do que foi o Fernando Henrique quando ele fez o governo dele, que baixou o PIB do Brasil, como eu já mostrei em vários outros vídeos. É uma forma muito mais agressiva e muito mais nociva de quebrar o Estado, de quebrar e aumentar a miséria no Brasil, né? Bastaram poucos meses para que o governo golpista dissesse que veio a desmontar o que de melhor havia sido feito nesse século no Brasil. É tipo assim, muitos dizem que o Lula pegou os benefícios do Fernando Henrique e melhorou. Muitos dizem. Eu, particularmente, né, minha opinião agora, eu acredito que não, porque o Fernando Henrique também preparou o terreno para o governo dele, e isso quem fez foi ele próprio, e mesmo assim não deu certo o governo dele. Eu acho que o governo do Lula foi bastante independente. Ele tirou as coisas do papel que o Fernando Henrique só tinha colocado. Ele criou na teoria, mas nunca chegou a colocar na prática. O Lula foi lá e botou na prática. Então, o Estado brasileiro está sendo reduzido às suas proporções mínimas, deixando de garantir patrimônio público, os direitos sociais e a soberania internacional. Isso é muito grave, o que acontece hoje no Brasil. Muito grave. As consequências serão muito pesadas, muito fortes. Porque quem fala em diminuir o Estado também tem que levar em consideração que a própria polícia pertence ao Estado, o corpo de bombeiros, os hospitais. Imagine um pobre ter que pagar hospital. Como é que ele vai, de onde que ele vai tirar dinheiro para pagar uma operação? Imagine uma grávida tendo que pagar para ter o parto, sem um seguro de saúde público que garanta que ela faça isso. Imagine o caos que isso pode se tornar. Muito sério. Mas isso também já tivemos no passado, talvez não tão grave nessa velocidade que está indo agora, né, já tivemos no passado. E o Brasil comemorou aqui no ano de 2014, um pouco de aula de história para quem não conhece, a saída desse mapa da fome. Era assim, a organização, a ONU, ela tinha um mapa onde constam ali os países mais miseráveis do mundo, onde boa parte da população morre de fome. E o Brasil estava lá nesse mapa. Você vê hoje o Brasil um país tão rico, agronegócio, desenvolvido e tudo mais, mas a distribuição de renda no Brasil era precária, de modo que não existia quase classe média, e também a população pobre era muito pobre, a ponto de passar fome mesmo. Era um negócio, a pessoa morria de fome. Tá? De 2002, isso aqui são dados, isso aqui não é propaganda para governo nenhum, são dados. De 2002 a 2013, a população de brasileiros considerados em situação de subalimentação caiu em 82%. Imagine o que é isso. 82%. O Brasil saiu do mapa da fome em 2014, segundo o relatório global da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, divulgado hoje, 16, em Roma. De 2002 a 2016, caiu em 82% a população de brasileiros considerados em situação de subalimentação. Eu vou deixar aqui para vocês lerem, entenderem mais, tá? O Brasil é um destaque, ele fala aqui os principais motivos. Segundo a FAO, contribuíram para esse resultado: aumento da oferta de alimentos, aumento da renda dos mais pobres, com o crescimento real de 71% do salário mínimo e geração de 21 milhões de empregos, o programa Bolsa Família, merenda escolar, governança, transparência e participação da sociedade, com a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Sair do mapa da fome é um fato histórico para o país. Então, vários fatores do governo nesse tempo aqui, 2002 a 2003, que foi o governo do Lula, contribuíram para esse efeito. Para quem acha que foi só o Bolsa Família, está enganado. Foram vários outros efeitos. Foi toda uma política estruturada para isso. Essa notícia de sair do mapa da fome também foi divulgada aqui no site anterior. Você vê que é do Globo Rural, né, pertencente à Globo,
que normalmente atua aí contra as políticas dos governos do Lula e da Dilma. Nesse caso aqui não teve como esconder isso, porque foi publicado na ONU. Então seria descaramento demais esconder isso. No Jornal Nacional também saiu, ONU cita Brasil como um dos países que reduziram o número de pessoas. Aqui ele tenta disfarçar um pouco. E olha que a notícia é de 2014, hein? Já existia isso. Eles não davam essa manchete toda. 20 anos atrás, 14,8% dos brasileiros viviam na miséria. Agora esse índice é de menos de 2%. 2%. Cerca de 3,4 milhões de pessoas. Isso tem um vídeo aqui, ele mostra alguns dados, mas ele se recusa, o Bona se recusa a falar que o Brasil saiu do mapa da fome no governo do Lula. Aqui a Dilma, em 2014, comemorava a saída do Brasil do mapa da fome. Também aqui está nessa notícia, também de 2014, né? E aqui você pode ler um pouco mais sobre isso. Sair do mapa da fome da ONU é histórico, diz o governo. O governo considerou como um feito histórico que o Brasil tenha saído do mapa da fome, segundo o relatório da FAO. E aí restava o desafio, que era manter o Brasil fora do mapa da fome. E aí, olha, eu vou falar para vocês o seguinte, aqui no início, a chance de o Brasil voltar ao mapa da fome é enorme. Ou seja, o Brasil só conseguiu se manter fora do mapa da fome até agora 2 anos, e nós sabemos que com as políticas atuais o Brasil vai voltar muito rapidamente a ter milhões de brasileiros morrendo de fome em todas as regiões do país, como era antes no governo do FHC e também antes disso. Sinceramente, eu aconselho você ver esse vídeo. É muito chocante. Para muitos de vocês é um Brasil que vocês não conheceram, mas é um país existente. É um país que foi isso que existiu no Brasil até 2013. Para você entender como isso começou, você tem que saber um pouco de história sobre a campanha do Lula para a presidência do Brasil. Aqui está todo o discurso do Lula e está basicamente o programa de governo deles. Aqui você pode controlar também o que ele cumpriu e não cumpriu. E essa coisa da fome, eu vou mostrar para vocês aqui, né, que ele fala uma frase que é o seguinte. Ele usa a palavra vergonha. Ele fala nessa frase aqui, foi que marcou muito isso, tá? Isso palavras do Lula. Enquanto houver um irmão ou uma irmã brasileira passando fome, teremos motivos de sobra para nos cobrirmos de vergonha. Foi essa a frase que o Lula falou. O discurso completo dele você pode ver aqui nesse link que eu achei nesse canal bem interessante, História do Brasil. Você pode se inscrever nesse canal também para ver outros vídeos. E aqui você vai ver o discurso do Lula. O bacana disso, já com o advento da internet aí, é que você pode comparar o quanto disso virou verdade. No caso da fome, ele não conseguiu erradicar totalmente, 100%, mas ele pegou de 16% e reduziu para 2%, o que é um grande feito. Num pouco período de tempo que ele teve para governar, ele conseguiu algo que o Brasil não conseguiu em mais de 500 anos de sua história. Com certeza, uma coisa louvável. Então, pessoal, vou terminando o vídeo por aqui. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse fato histórico. Eu acredito que nós precisamos aqui falar também de coisas boas que o Brasil conseguiu. Como a gente não está conseguindo falar de coisas boas, né? Nenhuma coisa boa atualmente no Brasil, eu vou ter que dar uma viagem aí no passado e resgatar alguns eventos aí do passado para que a gente tenha a esperança novamente que sim, é possível fazer diferente, é possível fazer melhor. Deixe o seu comentário aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.